Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos estudar equações diferenciais, em especial as equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Vamos ver alguns exemplos e aprender também o método da separação de variáveis para solucionar equações diferenciais. Então, o que é uma equação diferencial? Uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função desconhecida e uma ou mais de suas derivadas, tá? Por exemplo, eu tenho aqui a derivada de uma função desconhecida y, tá? E a derivada dessa função y, a y' é igual a x². Então, nosso objetivo é encontrar a função yx que satisfaz essa equação. Então, se a gente observar bem, lembra muito o conceito de primitiva, de antiderivada. E sim, nós vamos usar esse conceito que a gente aprendeu nas aulas anteriores para poder resolver equações diferenciais. E aí eu trago para vocês uma curiosidade, uma aplicação. Onde é que aparecem na vida real? Então, equações diferenciais são usadas para modelar situações onde a quantidade varia com o tempo ou com outra variável, tá? E aí, questões que envolvem crescimento populacional, decaimento radioativo, temperatura de um corpo, movimento de partículas, correntes elétricas. Então, assim, área de exatas, de ciência, utiliza muito equações diferenciais para otimizar e resolver problemas desse tipo aqui. Então, pessoal, existem dois tipos de equações diferenciais. A primeira são as equações diferenciais ordinárias, que chamamos de EDO, tá? E aí, esse tipo de EDO são derivadas em relação a uma única variável independente. Por exemplo, tem aqui a função f de x, que aqui é por y, tá? Em função de uma variável independente x, tá? Então, y' é igual a x vezes y, tá? E aí eu quero deixar aqui um alerta para vocês com relação à notação, tá? A gente aprendeu muito a usar essa notação aqui para variável, mas também vamos aprender, alguns já conhecem essa notação, mas é importante destacar aqui porque vai ajudar na hora de resolver equações diferenciais ordinárias na disciplina, que é essa definição aqui, ó. Então, y' é equivalente a dizer a derivada de y em função de x. Então, a gente usa assim, dy dx. Então, muitas vezes, ao invés de usar y', eu posso usar dy dx, tá bom? Então, são equivalentes essa anotação aqui. E aí, por outro lado, também temos as equações diferenciais parciais, que é a EDP, tá? E aí são derivadas parciais envolvendo múltiplas variáveis. Por exemplo, olha, ΔU sobre ΔT é igual a K, delta quadrado U, delta X quadrado. Então, veja que aqui a gente tem mais de uma variável, né? Envolve múltiplas variáveis, U, T, X, certo? Então, essa característica aqui de derivadas parciais são o tipo de equações diferenciais parciais. Mas a ementa da disciplina, a ementa da nossa disciplina de cálculo 2, ela simplesmente restringe ao estudo de tipos de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, aqui na disciplina, veremos apenas EDO. Tá? A parte de EDP não é exigida, não tem na nossa ementa, tá bom? Mas eu coloquei aqui para vocês perceberem que existem dois tipos de equações diferenciais. E um conceito muito importante que está diretamente relacionado à definição da equação diferencial é a ordem. Então, a ordem da equação diferencial é a ordem mais alta da derivada presente. Então, lembra que pagou o cálculo 1 com a gente, que chegou o momento da gente calcular o teste da segunda derivada, da terceira derivada. Então, a quantidade de derivadas daquela função, a ordem mais alta, é o que representa a ordem da nossa equação diferencial, tá? Por exemplo, a primeira ordem, nós temos expressões dessa forma aqui, olha, onde a função ela só tem uma derivada. A de segunda ordem são equações com essa característica, onde aqui, olha, a ordem mais alta da derivada é 2, então é a segunda ordem. E outro caso aqui são as equações diferenciais de terceira ordem, que são expressões desse tipo, onde a ordem mais alta da derivada presente aqui é 3, tá?
E aí, mais um destaque aqui é que nossa ementa, ela só especifica o estudo das equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tá? Então, a gente vai só estudar as EDOs de primeira ordem aqui na disciplina. Em resumo, o que é uma EDO de primeira ordem? Uma EDO de primeira ordem é uma equação diferencial ordinária que envolve a derivada de primeira ordem de uma função. Então, de forma geral, eu tenho aqui a derivada de uma função, tá? Onde temos valores x e y, e o nosso objetivo é encontrar uma função y de x que satisfaz essa equação, ou seja, encontrar a primitiva de y, certo? A antiderivada. Então, basicamente é isso. Tá? A gente pode fazer de forma mais objetiva, resolver de forma primitiva, como aprendemos na primeira parte da disciplina, com integral, tá? Mas aí o interessante é que existem alguns tipos de EDO que é preciso realmente utilizar o conceito de integral para poder resolver. Então vamos lá. O que é uma solução para um EDO de primeira ordem? É exemplo da equação diferencial. Aqui eu tenho y' igual a x vezes y. Isso significa que y é uma função desconhecida de x. A gente só sabe aqui qual é a sua derivada, tá? Qual é a equação diferencial. Então, o objetivo é encontrar y. Então, a função f de x é solução de uma equação diferencial se ao substituir y igual a f de x e sua derivada na equação, ela é satisfeita. Então, exemplo, f de x é a solução de x' igual a x vezes y. Se f' de x é igual a x vezes f de x, para todos os valores de x em um intervalo. Então, resolver uma equação diferencial significa encontrar todas as funções f de x que satisfaçam essa equação. Então, é isso, tá bom? Esse conceito de encontrar justamente o y aqui, olha, é a primitiva da f' de x. Vamos ver uns exemplos para entender melhor como a gente resolve um EDO de primeira ordem, tá? Então, temos aqui o exemplo 1, olha. Eu tenho que y' é igual a x². Então, nosso objetivo é encontrar uma função y que seja primitiva da y', tá? Então, como a gente já estudou essa parte de primitiva na parte inicial da disciplina, a gente sabe que aqui a gente aumenta o expoente e divide pelo expoente atual. A gente sabe que y vai ser x² mais 3 mais a constante, lembra? Que vai ser a família de funções para essa EDO, tá? Então, nesse caso, a gente realmente não é só encontrar uma primitiva, é encontrar a família de primitivas para essa equação diferencial, tá bom? Então, a gente descobriu aqui qual é a solução da nossa EDO, tá? E a grande riqueza das equações diferenciais reside na possibilidade de uma nova leitura de mundo, algo semelhante à proposta de derivadas e suas integrais indefinidas. Contudo, de maneira mais abrangente, a gente consegue resolver usando a definição de integral. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui, que a diferença agora é que eu somei o valor de 3 na função, tá? Então, nós temos aqui uma EDO de primeira ordem, tá? Y' é igual a x² mais 3x. Eu posso fazer de maneira direta, que nem a gente fez aqui no exemplo 1, simplesmente calcular a primitiva? Pode, tá? Mas, assim, de forma na definição do conceito, fazendo passo a passo, o ideal realmente é fazer por integral. Tanto que vai ter algumas condições, algumas situações de EDOs mais complexas, que realmente só conseguimos resolver através das integrais, tá? Mas EDOs mais simples, assim, que a gente consegue de cara observar quem é a primitiva, pode se resolver também de forma direta, tá bom? Mas o pé da letra, vamos dizer assim, o conceito da definição de como resolver uma EDO é dessa forma aqui, tá? Sabemos que, como eu falei anteriormente, a gente consegue escrever essa derivada y' como dy dx, tá? Que é a derivada de y com relação a x, igual a x². Então, o objetivo aqui é colocar o dx para o lado da equação que estiver só relacionado à variável x e deixar o dy do lado esquerdo, que são relacionados à variável y, tá bom? Então, vai ficar aqui dy é igual a dx, dy dx igual a
dy dx é igual a x² mais 3, tá? Então, eu vou passar o dx para lá, vou multiplicando ambos os lados por dx, e a gente tem que dy é igual a x² mais 3 dx. E aí, a gente aplica aqui a integral em ambos os lados, tá? E aí, qual é a integral de 1 dy? A integral de 1 dy é o próprio y, certo? A primitiva de 1 com relação à derivada y é igual a y. E quem é a integral de x² mais 3? É 1/3 de x ao cubo, questão aqui da primitiva, tá? A derivada. Qual é a primitiva? A integral de 3? 3x mais a constante de integração. Então, aqui nós temos a solução da nossa EDO de primeira ordem, tá? E aí, repetindo, aqui realmente você pode resolver também de forma direta, com o objetivo de calcular, né, qual é a primitiva da função. Lembrando que você vai ter que definir realmente em função de y, certo? E para o caso das EDOs, temos soluções gerais e soluções particulares. Então, a solução geral lembra um pouco a definição de integrais indefinidas, onde temos a nossa constante de integração, tá? E representa várias soluções possíveis. Então, a nossa EDO, a solução geral, tá? Vai ser a solução que contém uma constante C, tá? Que representa várias soluções possíveis para a nossa EDO, tá? E a solução particular lembra um pouco, fazendo um comparativo com as integrais definidas. A gente consegue determinar um ponto inicial, tá bom? E aí, esse ponto inicial é dado em um determinado problema, uma determinada questão de resolver EDOs, tá? E aí, a partir do momento que a gente tem esse ponto inicial, a gente consegue substituir e permite encontrar o valor dessa constante C, tá? E aí, a gente calcula o valor da constante e depois substitui o valor da constante na expressão final da resolução da equação diferencial. Anteriormente, a gente viu como calcular a solução de uma EDO de modo geral, tá? Como uma constante, a questão da primitiva. E agora vamos ver como é que a gente resolve uma EDO de primeira ordem, um caso particular, quando a gente sabe a condição inicial. O que é a condição inicial? A condição inicial é um valor que é dado, tá? Da solução, é um ponto específico. Por exemplo, x0, y0, onde y de x0 é igual a y0, tá? A função aplicada no x0 é igual a y0, tá? E aí, com essa condição inicial, a gente consegue determinar o valor da constante da solução geral da EDO. Vamos ver um exemplo. Então, o exemplo é o mesmo exemplo do slide anterior, que apresentamos uma solução geral, né? E agora vamos ver um caso de uma solução particular, tá? E aí nós temos aqui a nossa EDO de primeira ordem, definida como y' igual a x² mais 3. Essa é a nossa EDO. Então, a solução geral, a gente encontrou, né? Resolvemos aqui pela primitiva, pela integral, e encontramos essa solução geral. Então, depois da gente determinar e encontrar qual é a solução geral, nós vamos pegar a condição inicial. E aí, suponha que no exemplo, a condição inicial seja o ponto 0,3. Ou seja, quando x é 0 e quando o y é igual a 3. A gente chama y0, x0, para determinar que a condição inicial é o ponto inicial, tá bom? Ou seja, o que aqui significa? Que o y de 0 é igual a 3. Ou seja, quando eu aplico a minha função f no 0, vai ser igual a 3. Então, eu vou substituir esse valor de x0 e y0 na nossa solução geral. Ou seja, onde tem y, eu vou colocar o valor que corresponde ao y aqui na condição inicial. E onde tiver x, eu vou substituir pelo valor de x aqui da condição inicial. Então, substituindo y, qual é o valor de y? 0, é o 3. Então, substituo aqui no valor do y, boto 3. 1/3 de x ao cubo, quem é x? x0 é 0. Então, onde tem x, eu vou colocar o 0 agora, tá? Vai ficar 0 ao cubo mais 3 vezes 0 mais k. Repetindo, na nossa solução geral, primeiro a gente resolve a EDO de forma geral.
A gente obtém a solução geral aqui com a constante K, e aí a nossa condição inicial vai determinar qual o valor do K. E aí a gente vai ter uma solução particular, tá certo? Então, encontrou a solução geral da EDO, substituir o y pelo y0, dado na questão, e o x pelo x0. Então, aqui foi feito nessa linha aqui, olha, 3, 1/3 de 0 ao cubo, vezes 3, mais 3 vezes 0, mais k, tá? E aí, resolvendo, a gente sabe que isso aqui vai dar 0. 0 elevado a 3 vai dar 0, que isso aqui vai dar também 0. O que restou? Restou que k é igual a 3. Então, uma vez que a gente encontrou o valor da constante k, eu vou substituir na solução geral o valor da constante. Simples assim, tá? E aí, nossa solução particular vai ser y igual a 1/3 de x ao cubo mais 3x mais 3. É uma solução particular para essa minha condição inicial. Quando temos que um EDO de primeira ordem, ela é uma função simples, vamos dizer assim, só de uma variável, é mais fácil encontrar, determinar qual é a sua primitiva, qual é a sua solução geral, tá? Mas, se encontrarmos equações diferenciais ordinárias, do tipo em que temos uma função aplicada na variável x e outra na variável y, então a gente só consegue resolver se a gente separar x de y. Então, podemos resolver por integração, tá? Então, esse método, que a gente vai ver agora, é um método da separação de variáveis. A gente precisa separar as variáveis, integrar cada lado da equação para poder, sim, encontrar a solução da EDO, tá? Então, o primeiro passo, você vai encontrar, por exemplo, yx igual a uma função aplicada à variável x e outra função aplicada à variável y. Então, de fato, é separar os termos. Tudo que for com relação a x, a gente vai colocar de um lado da equação, e tudo que for relacionado a y, a gente vai colocar do outro lado da equação, tá? E a gente vai reescrever como diferencial. Então, aqui é importante a notação do dy dx, dy/hy, tá? Igual a g de x dx. É importante essa notação aqui, olha, porque como a gente vai separar para poder integrar, então, esse identificador do integral tem que estar correspondente do lado da equação da variável que a gente for calcular, tá certo? Então, a gente sabe que y' é equivalente a dizer dy dx. Então, a gente vai substituir o valor, a notação, né, do y' por dy dx para facilitar o entendimento e não confundir na hora de realizar as contas, tá? Então, substituindo, eu vou ter o dy dividido pela função h de y igual a g de x dx. Então, dx a gente passa para lá, porque tudo relacionado a x fica de um lado da equação e tudo relacionado a y fica de outro lado da equação. E aí, organizando dessa forma, a gente integra ambos os lados e depois resolve para y, e aí vamos encontrar a solução da EDO. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Veja que aqui, olha, temos uma função com um produto, né, de uma função baseada na variável x e outra na variável y. Vocês podem observar, vocês podem reescrever aqui, né, como dy dx. E eu vou reescrever já separando com o produto de duas funções, né? Isso aqui é x vezes 1 sobre y. E aí, temos aqui a multiplicação de duas funções com variáveis diferentes. Vamos usar o método de separação de variáveis. Então, tudo com relacionado a y, vamos deixar aqui do lado esquerdo, e tudo relacionado a x vai para o lado direito, tá? Então, vai ficar mais ou menos aqui dessa forma, tá? Vamos passar o y para cá e o dx para lá. E aí, se está dividindo, passa para lá multiplicando, que é a mesma coisa que multiplicar por dx de ambos os lados. Né? A mesma coisa do y. E passar o y para cá multiplicando, já que ele está dividindo do lado esquerdo, é a mesma coisa que dividir, que multiplicar por y em ambos os lados. E aí, fazendo essa manobra matemática em ambos os lados da equação, nós vamos ter aqui y dy igual a x dx, tá? Ou seja, isso foi para cá e esse foi para cá.
E aí o passo 2 agora, uma vez que a gente conseguiu separar já as variáveis em cada lado da equação diferencial, vamos integrar ambos os lados. Então, aqui a gente vai calcular integral, vou pegar aqui o laser, integral de y dx igual a integral de x dx. Então, a gente vai calcular a integral cada lado da equação, tá bom? A gente não vai misturar. Então, qual é a integral de y dy? A integral de y dy é y ao quadrado dividido por 2, tá? E aí, qual é a integral de x dx? É x quadrado dividido por 2 mais c. Não esqueçam, tá, gente? E aqui também, do lado de cá, tem a constante. Mas aí eu passei a constante para lá e ficou mais c. Tá? Sempre que tiver constante após a resolução da integral, a gente pode juntar todas as constantes numa só e colocar só o c. Os todos são constantes reais. E soma e subtração de constantes reais vai continuar sendo uma constante. Tá? Então, basicamente, como se tivesse dado isso aqui, ó. Y ao quadrado dividido por 2 mais, eu vou chamar de uma C1, tá bom? Igual a x ao quadrado dividido por 2 mais C2, né? Resolvendo ao pé da letra, vamos dizer assim. Fica dessa forma. Só que, como eu falei para vocês agora há pouco, a gente pode passar essa constante, né? Mais C1, como é constante, uma constante real. Vem para cá subtraindo, né? Fica menos C1. E aí eu vou chamar C de C2 menos C1. Eita, aqui é C1. Deixa eu apagar aqui. Aqui é, pronto, C1. Então, essa constante C nada mais é que C2 menos C1, tá? Então, a gente sempre pode, em questão assim de EDO, considerar uma constante só como fosse a soma das constantes de integração de ambos os lados da equação diferencial, tá bom? E aí, por que eu passei para lá, deixei a constante do lado do x? Porque nossa solução da EDO é solucionar em função de y, tá? Então, eu quero isolar o y, vamos dizer assim, tá? Então, eu já passei a constante para lá. E aí, a gente fica com... Deixa eu pegar o vermelho, né? Eu tenho essa expressão aqui, eu quero isolar o y. Então, eu passei esse 2 multiplicando para lá, né? Deixa eu fazer para aqui, porque aqui o passo 3 já está com a solução de forma bem objetiva, tá? Mas vamos explicar o que aconteceu desse passo para cá, tá? Então, a constante C1 e C2 ficou o C, tá? Esse 2, gente, passa para lá multiplicando, tá bom? Fica y ao quadrado igual a 2 vezes x quadrado sobre 2 mais c. E aí, fazemos o chuveirinho, né? 2 vezes essa expressão, essa parcela, e 2 vezes c. Então, 2 vezes x quadrado dividido por 2 vai ficar 2x quadrado dividido por 2. Então, esse 2 eu consigo cortar com esse 2. E esse 2 vezes c fica 2c. Só que eu tenho uma constante c multiplicado por 2 vai continuar sendo uma constante. Por isso, a gente continua chamando de c. Não tem problema, tá certo? Esse c, ele representa uma constante de integração, tá? E não um valor específico, só quando a gente for fazer a parte da solução particular. Mas quando for a solução geral, sempre só representando uma constante lá. Tem que ter a constante, tá? Não precisa colocar C1, C2 ou C. Mas tem que ter a constante lá. Então, tudo que tiver de constante nessa solução, após a integração, a gente pode juntar tudo na constante C, vamos dizer assim. Então, fica y ao quadrado de x quadrado mais c. E aí eu quero isolar o y. Então, se eu tenho aqui uma função y ao quadrado, é uma função potência, né? Qual é a função inversa do quadrado? Da função quadrática é a raiz quadrada, né? Se eu tenho aqui y ao quadrado, eu passo para lá na forma de uma raiz quadrada. E aí fica mais ou menos raiz quadrada de x quadrado mais c, que é essa solução que está aqui, geral.
tá bom? Mais um exemplo aqui de um EDO, tá? Onde a gente tem a multiplicação aqui de duas funções de variáveis distintas, x e y. E para isso, vamos usar o método de separação de variáveis. E nesse exemplo em particular, olha, temos aqui uma condição inicial, x0 igual a 0 e y0 igual a 4, tá? Lembra que o valor x0 está aplicado na função y e o resultado é justamente o y0, tá? A nossa condição inicial. Mas primeiro precisamos resolver essa EDO na solução geral e depois da solução geral que a gente aplica a condição inicial para determinar o valor de C. Que não está aqui no slide, mas a gente vai fazer agora. Vamos lá. Como é que eu resolvo? Toda vez que for o método de separação de variáveis, eu gosto de reescrever y' com dy dx. Então, já gosto de colocar assim, olha, dy dx igual, eita, dy dx igual a x vezes raiz de y. E aí, reescrevendo tudo que é y, eu deixo do lado esquerdo da EDO, e tudo que é x, eu coloco do lado direito da expressão. Então, esse y, raiz de y, vai passar dividindo para cá, e o dx passa para lá multiplicando. Então, vai ficar dy, eu vou escrever com sobre raiz de x de y aqui na frente para ficar mais bonitinho, tá? Vai ficar 1 sobre raiz de y. Eita. Deixa eu apagar aqui, que não tá muito bonitinho. Vamos lá, reescrever. Vai ficar 1. Vixe Maria. Vamos lá. Porque com o mouse é muito ruim. Vamos lá. 1 sobre raiz de y, que está multiplicando, passa para cá, dividindo, né? dy, que está do lado de cá, igual ao x, e o dx que está aqui dividindo, passa para lá, multiplicando. Pronto. Fiz a separação das variáveis, vou aplicar a integral em ambos os lados. E vamos calcular essas integrais, tá? Integral de raiz quadrada no denominador vai ficar como? Y elevado a menos 1/2, tá? Essa parte integral eu tô indo um pouco mais rápido porque a gente já aprendeu no início da disciplina, tá bom? Então, integral, a gente reescreve, né? 1 sobre raiz de y é justamente y elevado a menos 1/2, tá? Então, vamos integrar ambos os lados. Aqui a gente soma 1 no expoente e divide por 2. Então, a integral dessa expressão aqui fica 2 raiz de y. E esse lado direito da expressão, integral de x dx dá x quadrado mais 2 dividido por x quadrado dividido por 2 mais c. Tá? Então, nosso objetivo sempre é isolar o y. A questão da constante, eu expliquei no slide anterior, segue da mesma forma. Tá? E aqui eu tenho x quadrado dividido por 4, porque esse 2 passou para lá multiplicando todo mundo, né? Dividindo, na verdade, tá multiplicando, passou dividindo. Então, ficou aqui dividido por 4, e esse c' é justamente o c dividido por 4, tá? Continua sendo constante. E aí, isolando o y, vai ficar raiz quadrada de um lado passa para lá com uma potência ao quadrado. Então, a gente tem aqui, olha, a solução geral da nossa EDO. Então, daqui para cá, gente, a gente só fez isolar o y, tá certo? Multipliquei o 2, a constante, eu só chamei constante c', que era dividido por 2, e isolei o y, tá? Onde era a raiz, virou agora a função exponencial ao quadrado. Essa é a solução geral, mas como tem aqui a condição inicial, vamos ver a solução particular. Então, onde tem y, eu vou substituir por 4, e onde tem x, eu vou substituir por 0, para a gente determinar qual é o valor do c quadrado, tá bom? Então, vai ficar algo do tipo... Vou voltar o quadrado para cá, tá? Esse quadrado eu vou botar como raiz, vai ficar raiz, vou substituir aqui. Acho que é mais interessante. Vai ficar raiz de 4
igual a 0 ao quadrado dividido por 4 mais C'. Então, qual é o valor de C'? 0 ao quadrado dividido por 4, isso aqui vai dar 0. Raiz de 4 é mais ou menos 2, vou colocar aqui 2, tá? Positivo. Então, nossa constante, a gente calculou que é igual a 2. Então, no final, nossa solução particular vai ser y igual a x² dividido por 4 mais 2. Tudo isso ao quadrado. É a nossa solução particular. Vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos, olha, uma EDO com multiplicação de duas funções com variáveis distintas, y e x. Tá? E temos a condição inicial aqui, quando o x0 é igual a 1, y0 é igual a 3. Então, gente, se eu tenho uma EDO cuja a representação dela é a multiplicação de duas funções, uma em função do x e outra em função do y, ou seja, duas variáveis distintas, temos que usar o método da separação de variáveis, que se resume em: eu vou separar as variáveis, colocar tudo de uma variável de um lado da EDO e tudo da outra variável do outro lado da EDO, da expressão, certo? Então, separa essas variáveis. Depois que separa as duas variáveis, cada um de um lado da expressão, integra ambos os lados, certo? Depois isola tudo em função do y. Nós temos a nossa solução geral, tá? E aí a solução particular é substituir o valor da condição inicial na solução geral, certo? Para determinar o valor da constante e depois no final substitui o valor que você encontrou na constante na sua solução geral para obter a solução particular. Então, gente, não tem mistério, tá? É uma receita de bolo. Passo 1, separa as variáveis. Passo 2, calcula as integrais de ambos os lados. E passo 3, nesse caso, é substituir a condição inicial na solução geral para achar o valor da constante C. Pronto, tá? E aí você vai, a prática leva à perfeição, né? Você fazendo bastante exemplos para ir relembrando o estudo das integrais que a gente estudou e já estudamos, né, no começo da disciplina, e aprendendo algumas técnicas, tá certo? Vamos lá. Aqui eu sempre gosto de reescrever como dy dx, e aí passo dy dx para cada lado, e a gente obteve essa separação aqui de variáveis. Então, integra ambos os lados, né? Integrar 1 sobre y dy igual a integral de 1 sobre x dx. Lembra que a primitiva dessa função é uma particularidade das primitivas das funções de potências. Exponencial, não, perdão, das potências. Lembra que a função potência, né, quando a gente quer encontrar a primitiva, tem o x elevado a n, com n diferente de menos 1, a gente soma uma unidade, n mais 1, e divide pelo expoente atual, n mais 1. Lembra? Que aqui é a regrinha das primitivas das funções potências, das expressões polinomiais, também assim podemos falar. Só que quando nós temos esse caso aqui, que nada mais é que x elevado a 1, a gente não pode usar essa regra, porque se fosse fazer menos 1 mais 1 daria 0 e dividido por 0 dá uma indeterminação matemática. Então, para esse caso particular, a integral de 1 dx é a ln dx, está aqui embaixo, relembrando, tá bom? Então, integrar esse lado vai ficar ln de y mais a constante, integrar o outro lado vai ficar ln de x mais a constante. Constante com constante, eu resumi tudo aqui na constante c, tá bom? E o nosso objetivo é isolar o y, tá? E como é que eu isolo o y? Aqui, isolando o y, nós temos a função ln de y, tá? E aí, lembra que a função ln de y vai dar a exponencial, a função inversa. Então, aqui, basicamente, o que foi que aconteceu daqui para cá, nesse passo aqui, certo?
ficou y igual, passa para lá como expoente, vai ficar exponencial, a inversa da função logaritmo ln, de ln de x, tem que ser um número positivo, né? Mais, e aí a exponencial elevado a função inversa dá justamente o x. Na verdade, eu vou ainda fazer um passo aqui, né? Ficar exponencial do ln de x vezes exponencial de c, tá? Porque aqui, ó, repete a base e somos expoentes, tá? Aqui, ó. Esse caso aqui, nós repete a base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, eu fiz o processo inverso, eu separei, tá? E aí, eu tenho que a exponencial elevado à função inversa dele vai dar o próprio x vezes... Aqui, exponencial, esse exponencial aqui é o n periano, na verdade, tá? Que é 2,72, é um constante. Podemos ver elevado a uma constante, vai dar um valor constante, tá? E aí, eu posso chamar de C grandão, tá? Então, fica y igual a x vezes C grandão, que é esse valor que tá aqui, ó. Tá bom? Então, encontrei a minha solução geral. Essa aqui. Agora eu quero a particular. Com a particular, é só substituir, né? Onde tem y, eu vou substituir por 3 e onde tem x por 1. Então, aqui, substituindo, eu tenho que c é igual a 3. Então, nossa solução particular, y de x igual a 3x. E aí, para fechar a aula de hoje, vamos ver mais um exemplo também que envolve a função ln com exponencial, que é um pouquinho mais complicada, né? Mas, veja que vai seguir a mesma ideia de raciocínio para a solução, tá bom? Então, aqui eu tenho que resolver CDO, x vezes y, que é igual a dy dx, igual a x vezes y, tá certo? E aí, eu separo, né, as variáveis, fica dy sobre y, igual a x dx, tá? Só multipliquei esse x, o dx eu passei para lá e o y eu passei dividindo, tá? E aí eu vou integrar em ambos os lados aqui. Vai ficar integral de dy sobre y igual a integral de x dx. Aqui a integral de 1 sobre y, a gente já viu que é o ln de y. E aqui a integral de x quadrado dx é igual a x quadrado sobre 2 mais c. E vai dar isso aqui embaixo. Você faz, que pulo do gato foi esse? Vamos lá para o pulo do gato. É porque aqui está de forma mais objetiva. Mas vamos lá entender o que é que acontece aqui, tá? Eu quero isolar o y. Primeira questão das variáveis, né? Primeira questão das constantes, né? Eu já expliquei que o ln de y aqui tem uma constante C1, e aqui x quadrado dividido por 2 mais c é uma constante C2. Essa constante aqui eu passei para lá por C1 mais C2. Como são duas constantes reais maiores que zero, então a gente consegue aqui chamar só de C, tá? Então ficou ln de y igual a x quadrado dividido por 2 mais c, tá? Esse caso aqui. Então, nosso objetivo é isolar o y. Então, a função ln vai para lá como a função inversa. Qual é a função inversa da função logaritmo ln? É a exponencial neperiana, né? Que aquele que é 2,72. Então, vamos lá. Aplicando a exponencial nos dois lados, tá? Então, fica aqui o y, que está em módulo, porque é questão de ser positivo, tá? Mas se não colocar o módulo, não tem problema, que a gente entende, já define na própria questão o domínio da variável y. Então, vamos lá, vai ficar tudo isso aqui vai para o expoente, tá bom? Então, fica x quadrado por 2 mais c. E eu separo, porque fica aqui a repete a base, somos expoente, eu fui separar. Porque vai ficar uma constante elevada a constante, isso aqui vai ser maior que zero, eu vou chamar de C1. Então, vai ficar C1, na verdade, C aqui, do expoente de x quadrado dividido por 2. Então, essa é a fórmula geral, tá? É só um jogo, né? Vamos dizer assim, uma manipulação matemática para a gente conseguir isolar o y dessa forma. Como aqui ele não deu condição inicial, então a gente deixa só a solução da nossa EDO dessa forma, tá? Eu acredito que esse exemplo com
a função logaritmo LN, é uma das DOs mais chatinhas assim, de se fazer. Até mesmo a trigonométrica, seno e cosseno, você já consegue integrar uma função na outra, né? Aqui, a LN com a exponencial tem que fazer sempre essa manipulação de colocar no expoente, dividir e isolar o y. Então, esse exemplo eu acredito que seja o mais complicado que vocês vão encontrar, tá? Essa aula eu resolvi gravar em uma vez só, por isso ficou mais extensa, tá certo, pessoal? Mas é isso com relação ao estudo da gente da disciplina sobre equações diferenciais ordinárias, tá? Na ementa da gente só exige EDOs de primeira ordem, então aqui nessa aula eu defini o que era um EDO de primeira ordem e coloquei os exemplos para a gente resolver, tanto os exemplos mais simples como os exemplos usando o método de separação de variáveis, tá bom?